Pessoal, então nas aulas anteriores a gente aprendeu como buscar inspiração para os nossos bolos e as referências. Te mostrei onde que a gente busca as referências. Agora a gente vai aprender como que a gente começa tudo, qual que é o processo que a gente precisa fazer para começar esse bolo. Suponhamos que meu cliente ligou e falou: Fabiano, eu preciso de um bolo para servir 25 pessoas, no formato de um abacaxi realista. Como que eu começo esse bolo? Eu tenho que saber que forma usar para assar os pandelós ali, para assar as massas, para o meu bolo dar aproximadamente 2,5 kg. Galera, sempre lembra que bolo esculpido não é um peso exato, porque vai chegar para você fazer bolos assim que você não tem noção do tamanho e tal, e eu também não tenho. Então a gente calcula mais ou menos com base naqueles bolos que a gente já faz no dia a dia. Nesse caso aqui, o meu cliente vai querer um bolo de aproximadamente 2,5 kg e é um abacaxi, então ele é um bolo alto. Essa forminha aqui tem 12 centímetros. Ela com 2 recheios e 3 partes de massa, eu sei que pesa entre 400 e 500 gramas. Só que daí eu tenho que somar nesse peso a blindagem do meu bolo e a pasta americana. Então eu entendo que 4 forminhas dessa aqui empilhadas, se der 400 gramas, 500 gramas, vai dar 2 quilos aproximadamente de bolo recheado. Com a blindagem, com a pasta, ele vai dar em torno de 2,5 kg, 2,8 kg com a decoração das folhas e tal. Então, beleza. Tendo isso em mente, o que eu faço? Eu já sei a massa que eu vou usar, eu vou imprimir a foto de um abacaxi. Por que, Fabiano, você vai imprimir essa foto? Porque ela vai me ajudar a ter a referência da circunferência ali, do tamanho que eu vou precisar. Além disso, na hora da decoração, isso aqui vai me ajudar muito com as cores, porque a impressão, a hora que a gente imprime ali na nossa impressora, ela já dá as luzes, os tons de corante que a gente vai precisar no bolo. Então, beleza, já tenho esse formato do abacaxi. Ó, pode ver que aqui tem 2 folhas, porque uma folha não foi o suficiente para imprimir do tamanho que eu queria. E o bolo, pode chegar um bolo maior que isso aqui para você. O que você vai fazer? Mano, imprime quantas folhas forem necessárias. Vai empilhando folha, fazendo recorte, colando ali. Então temos o abacaxi aqui. O que eu fiz aqui, cara, para facilitar a vida de vocês? Eu recortei o abacaxi, a forma do nosso abacaxi aqui. Eu coloquei um papel manteiga, desenhei a circunferência ali do abacaxi, coloquei esse papel manteiga em cima de uma cartolina e recortei o tamanho da circunferência aqui. Por quê? Isso aqui vai servir pra gente como guia. Se você está começando agora, eu não costumo usar isso aqui no meu dia a dia. Mas eu estou pensando naquela pessoa que ainda não tem tanta prática, que ainda está começando e que não tem tanta segurança. Então essa guia aqui vai ser muito legal para você colocar depois do lado dos bolos aqui que estão empilhados, já recheados. Nesse caso aqui já dava para fazer ele recheado antes de recortar as arestas, porque vai ser praticamente do mesmo tamanho. Então a gente vai colocar ele aqui depois de pronto e você vai recortando ali a circunferência de acordo com o tamanho que você precisa, tá bom? Então vamos lá. Tendo isso em mente, a gente vai... Aqui eu tenho um pratinho de 9 milímetros, que a gente vai colocar o nosso abacaxi em cima. Ele precisa ter uma estrutura, Fabiano? Cara, se fosse um bolo para mim comer na minha casa, que eu não precisasse transportar, não precisaria ter uma estrutura de barra roscada. Só que, como é para um cliente, eu vou precisar colocar uma barra aqui de eixo para quê? Para ele não tombar no transporte. Como que eu furo no eixo desse tabuleiro? Geralmente esses tabuleiros que a gente compra, ele já vem uma marcaçãozinha aqui, ó, no centro dele. Então eu furo com uma furadeira do tamanho que eu vou precisar. No caso aqui eu não precisaria de uma barra roscada tão grossa. Pode ver que aqui a gente tem várias espessuras de barra roscada. Nesse caso, como é só para dar o apoio de sustentação para ele ficar mais seguro no transporte, eu ia usar uma barra dessa aqui de meio centímetro no caso. É uma barra intermediária, ele não é nem a mais grossona, que é da grossura quase do dedo, e nem a mais fininha, que é tipo mais fina que um lápis. Isso aqui é mais ou menos da grossura de um lápis. Eu ia furar com a minha furadeira aqui, colocar essa barra do tamanho do abacaxi, centralizar ali com as porcas, com a arruela,
a gente vai aprender isso aqui nas próximas aulas, a gente vai aprender isso aqui na prática. Aqui eu só estou mostrando para você os utensílios que você vai precisar. E a gente tem esse... Como que eu vou fazer? Eu vou deixar o ferro todo aparecendo aqui para cima, Fabiano, no meu bolo. Isso aqui vai ter contato com o meu bolo, pode oxidar, pode passar um gosto de ferro no meu bolo. Cara, a gente tem esse tubinho aqui, que é um caninho termorretrátil, que a gente coloca... No caso aqui, a gente pode encapar essa barra roscada depois que ela estiver no tabuleiro. Ó, a gente encapa a barra roscada. Esse é um tubinho que a gente encontra em casa de material elétrico. E as barras roscadas a gente vai encontrar em casas de materiais de construção. Aí na sua cidade deve ter. E essa barra aqui é bem fácil de encontrar. Daí você vai ver a grossura que você vai necessitar para cada tipo de bolo. E se liga que legal, galera. A gente... Depois que esse bolo, já tiver furado o tabuleiro e tiver com a barra roscada, a gente pega esse tubinho termorretrátil e a gente passa um maçarico ou um isqueiro aqui, ele vai se fixando na barra, tá ligado? Olha que legal. E aí ele encapa a nossa barra para vedar o nosso bolo e não ter contato direto com o metal, tá bom? Aí depois vocês vão ver na hora que eu for fazer os bolos, eu vou fazer isso aqui e vocês vão entender na prática. Aqui é só para a gente saber os materiais que a gente vai precisar. Então beleza, Fabiano. Coloquei a barra centralizada no nosso tabuleiro, montei o bolo, vou blindar ele e fazer toda a parte. Agora, como a gente vai falar aqui de estrutura, então eu vou deixar essa parte aqui para a hora que a gente usar nas partes práticas ali que vocês vão ver eu fazendo o bolo. O que eu vou precisar? Vai ter bolo que vai chegar para você e você vai precisar de outro tipo de estrutura. Como esse caninho aqui, ó, essas varinhas aqui de suporte. Isso aqui é uma varinha que a gente usa para bolo de andar. Antigamente tinha aqueles tabuleiros já que vinham prontos. Hoje em dia a gente usa esse caninho aqui. É bem fácil de usar ele. Ele é um caninho de plástico. Isso aqui, geralmente, a gente coloca para bolo de andar. Aqui estou com um tabuleirinho pequeno, mas a gente pode usar um tabuleiro maior. A gente faz o quê? Coloca quatro pedaços desse caninho da altura do nosso bolo. Vamos supor que aqui é o nosso bolo. A gente recorta ele aqui com o estilete. Isso aqui vocês também vão aprender na parte prática, lá na hora que a gente estiver fazendo o bolo. Só estou dando um exemplo aqui. E a gente usa esse caninho aqui para suportar o andar de cima. Que andar de cima? O que a gente usa para colocar no andar de cima, Fabiano? Meu, dá para a gente usar um próprio pratinho desse aqui de tabuleiro. Eu costumo usar esse papel pluma, cara. Que é um papel que ele é revestido de meio que um plástico e tem uma espuminha dentro. Ele é um papel leve, dá mais leveza ali no acabamento do teu bolo. Tipo, não vai dar peso na hora que você colocar ele em cima da varetinha. Ele vem em pedaços maiores, assim, do tamanho A4. Daí a gente recorta ele com um estilete. É bem fácil, tá? E você encontra ele na internet, bem fácil de encontrar. Então, beleza. Tem o tabuleiro, tem o bolo. As massas, a gente tem que partir do princípio que a gente já vai saber o tamanho das massas que a gente vai usar. Esse aqui é um tabuleiro de 18 centímetros. Ele recheado, ele vai pesar em torno de 1,2 kg, 1,3 kg. Esse pequenininho aqui vai pesar em torno de 400, 500 gramas. A gente já tem isso. As barras roscadas eu já falei para vocês aqui. Quando que eu vou usar uma barra roscada dessa grossura? Isso aqui é uma barra roscada muito grande. Eu vou usar isso aqui, galera, quando for um bolo tipo de acima de 10 quilos, para ele ter um suporte. Isso aqui daí a gente vai serrar com a serrinha ali do tamanho que a gente precisa e vai dar um suporte. Meu, isso aqui não mexe nem com tornado, a bichinha é muito grossa. Só que vai ser bem raro você usar um bolo desse aqui para bolo pequeno. Isso aqui é para bolo bem grande, assim, bolo de 15, 20 quilos, nessa espessura. Essas outras aqui de 0,8, meio milímetro, você vai usar bem mais. Então é bom sempre ter algumas dessas aqui na confeitaria para a hora que chegar o bolo você já não precisar sair correndo na casa de material de construção. Tem bolos que a gente vai utilizar esses palitos, galera. Eu particularmente não gosto muito de usar palito, porque é meio perigoso, tá ligado? E se você for usar,
sempre, nunca esqueça de avisar o teu cliente que tem um palito no bolo. Geralmente quando eu uso isso aqui, eu usava bastante antes quando não tinha muito acesso à barra roscada, aos caninhos. Hoje em dia está ficando meio atrasado esse palito aqui no bolo. E quando eu preciso muito usar, eu aviso o meu cliente. Geralmente eu uso o palitinho quando tem o bolo cenográfico junto com o bolo comestível. Hoje em dia é muito comum os clientes pedirem para a gente bolo cenográfico junto com o bolo comestível. Por quê? Às vezes o cliente quer um bolo grande na festa, casamento, aniversário, bolo de 3 andares ou 4, e ele não precisa de tantos quilos de bolo ali, ia dar um bolo de 20 quilos se fosse fazer todos os andares comestíveis. Ele não quer, ele quer um bolo para servir 80 convidados, 60 convidados. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um bolo de 6 quilos ou 8 quilos e o restante do bolo cenográfico, é bem comum. Aí eu uso esse palito para dar o suporte ali nos isopores e tal. Mas sempre é bom avisar o teu cliente, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu separei alguns pratos. Cara, esse aqui é um prato de papelão que a gente usa para bolo de vitrine. Isso aqui não é legal a gente usar no bolo que a gente faz, bolo esculpido, bolo de pasta americana. Por quê? Ele é muito mole. Então na hora do transporte, ele vai ceder a lateral do seu bolo, tá bom? Então esse prato aqui eu uso só para bolo confeitado. Fabiano, não tem outro prato que eu possa usar isso? Cara, você pode usar isso, só que você vai ter cuidado dobrado. Geralmente, se você tiver só esse tipo de prato disponível para você na sua região, tenta colocar pelo menos uns 2, 3 pratos, gruda ele com cola quente e ainda assim é muito arriscado. Então eu não recomendo, só se não tiver outra alternativa mesmo, tá bom? Esse aqui já é um pratinho um pouquinho mais grosso, mas pode ver que ele também cede, ó. Então não é legal para fazer bolo com pasta americana, que vai ter a blindagem e tal, e se ele tiver movimento ali no transporte, ele vai trincar, tá bom? Aqui outros tipos de pratinho que não é bom usar. Esses pratinhos aqui, galera, é um pratinho que tem bastante saída aqui na confeitaria e eu uso ele para bolo pequeno, para bolo mais simples e tal, ou quando é para bolo confeitado. Ele é um pratinho um pouco mais frágil do que esse mais grosso, só que ele, para bolo pequeno, ele resolve bem. Ele não, pode ver que ele não cede, mas para bolo grande também não recomendo. O que eu vou recomendar para bolo grande é esses pratinhos aqui nessa espessura, ó, 9 milímetros, ou então esse daqui de 6 milímetros, tá? Esses pratinhos aqui eu mando recortar na marcenaria, mas eles têm para vender na internet também, tá bom? Ó, pode ver que esse aqui está até recortado, mas eu não deixo assim aparecendo essa madeira crua para o meu cliente. O que eu faço? Eu tenho uma tinta ali, geralmente eu pinto ele, tá ligado? Pinto ele com uma tinta para vedar isso aqui, para dar um acabamento mais perfeito no bolo. Arame encapado. Quando você vai usar o arame encapado, Fabiano? Geralmente eu uso isso aqui bastante para fazer bonecos. Ou então para no caso do abacaxi, a gente usaria esse arame encapado para as folhas que vão ali em cima. A gente vai pegar esse arame, vai encapar em cada folha e vai acoplando ele no bolo, tá bom? Então temos isso aqui, a varetinha. Cara, aqui eu deixei também um floco de arroz e um marshmallow para te explicar que às vezes você vai precisar usar o isopor comestível no teu bolo. Quando que eu vou precisar usar o isopor comestível no meu bolo, Fabiano? Quando o teu cliente quiser o bolo todo comestível e não quiser nada cenográfico no teu bolo. Por exemplo, eu já fiz alguns bolos no formato de animal, já fiz um boi uma vez, fiz um cavalo, e as perninhas deles são muito finas para a gente fazer em bolo. Então eu gosto de dar um talento a mais você fazer o bolo todo comestível, tá, galera? Então daí compensa você fazer a perninha ali, algum acabamento, até a cabeça, dependendo da quantidade de peso que seu cliente quiser do bolo, compensa você fazer de isopor comestível. Além dele ser bem fácil de você modelar, ele vai dar mais leveza ali no teu bolo, entendeu? Então se já for um bolo muito pesado, 15, 20 quilos ali, 10 quilos, você vai colocar uma leveza no teu bolo ali, ao invés de colocar tudo de ganache ali, ficar aquele blocão de ganache pesado. Além do que vai ficar bem mais barato você fazer ele de isopor comestível do que fazer de ganache puro, tá bom? Eu até separei um pouco aqui, eu vou fazer para vocês
para vocês verem qual que é a textura do isopor comestível, que muita gente pode ter ouvido falar e nunca viu o isopor comestível. Ele nada mais é do que flocos de arroz misturado com marshmallow. Isso aqui você encontra em casas de festas, na própria internet. Aí eu vou derreter ele aqui no micro-ondas e vou mostrar para vocês como que fica. Pessoal, mas antes de levar para o micro-ondas, eu vou ensinar uma paradinha para vocês aqui, que senão vai virar uma meleca isso aqui no micro-ondas. Ó, primeiro de tudo eu vou colocar uma luva na mão aqui, porque para mexer com isso aqui é grudento. E a gente vai ter que sovar ele na mão. A gente começa mexendo ele com uma espátula de silicone e depois termina na mão mesmo, no muque. Ó, eu não vou colocar o meu marshmallow direto no micro-ondas na vasilhinha, senão ele vai grudar tudo e não consigo mexer. O que eu passo? Eu pego aqui um desmoldante e passo na forminha. Tenta não passar muito isso aqui, senão depois na hora que você for modelar, ele não vai grudar, não vai dar a aderência que você precisa, tá bom? Então daí eu peguei aqui tem 50 gramas de marshmallow e 50 gramas de flocos de arroz. É a mesma quantia, tá? Coloquei ele um minutinho ali no meu micro-ondas. Geralmente é o suficiente. Vamos ver. Pensando aqui o suficiente para 100 gramas, mas 50 gramas talvez seja até muito, então talvez eu tire antes aqui. Aí eu passo um pouquinho também do desmoldante na espátula aqui, na espátula de silicone, para mexer. Pouquinho, tá, pessoal? Tenta não exagerar muito, porque senão depois ele acaba com a liga do nosso marshmallow. Ó, realmente ia ser muito tempo, 1 minuto. Ó como é que ele cresceu de tamanho. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui eu já vou jogar o flocos de arroz e vou mexendo. Ele vai grudando, ó. Aqui eu já vou pegar direto com a mão para misturar melhor. Eu vou incorporando o flocos de arroz no meu marshmallow. Muita gente aí já viu essa técnica, mas vai ter pessoas aí no curso que ainda não conhece essa técnica, e é bem legal. Pra gente que vai trabalhar com bolo esculpido nessa jornada, isso aqui é um coringa para muita coisa. Vocês viram que eu não passei muito desmoldante, porque nessa hora que se estivesse com muito desmoldante, ele não dá essa aderência que precisa para o floco de arroz grudar no marshmallow, tá? Isso aqui vai ficar que nem uma massinha pra gente modelar. E o bom disso tudo aqui, por que o nome disso aqui é isopor comestível? Porque ele é leve, igualzinho um isopor. E o pior é que fica gostoso isso aqui. Fica parecendo aqueles torrone, tá ligado? Ó, a partir... Misturei tudo aqui, tá tudo grudadinho no nosso floco de arroz do marshmallow. Aí eu posso sovar aqui na nossa mesa, ó. Misturo bem, a hora que eu tiver certeza que tá tudo misturado, que não tá soltando essas bolinhas de floco de arroz, cara, tá pronto aqui, ó. Aqui a gente pode fazer a gente pode amassar, fazer perninha. Vou pegar aqui uma barra roscada, essa que a gente já encapou. Ó, no caso das perninhas dos animais lá que eu falei que eu já fiz o bolo, o que eu fazia? Eu pegava isso aqui e vinha modelando. Ó, aqui essa parte já está com encapadinha. Você vem modelando ela aqui, ó. Você vê que está grudando muito, pega um pouquinho de desmoldante
Passa na mão sempre pouquinho, tá, pessoal? Porque senão, que nem eu falei, ele vai acabar com a aderência do teu negócio. Aqui, como a gente quer por fora, ó, daí a gente vai modelando a perninha. Isso aqui ele vai ficando duro, tá, pessoal? Lembra sempre que você for trabalhar com isopor comestível, que isso aqui é um floco de arroz, ele vai murchar. Então você tem que... Ó. Antes de colocar ele na geladeira, a hora que a gente colocar ele na geladeira, ele vai ficar durinho e vai gelar. Mas antes de colocar ele na geladeira, eu sempre encapo ele com um filme plástico. Porque senão, a hora que ele sair da geladeira, ele vai suar e vai ficar molinho, melado, tá ligado? Murcho, aí não fica tão gostoso, tá bom? Isso aí, tipo, é bom trabalhar com ele sempre morninho também, porque depois que ele tiver gelado e duro, fica meio ruim para você dar o formato nele, tá bom? Se for, tá, beleza, Fabiano, eu fiz aqui uma perninha e tal. Aqui, ó, no caso aqui a perninha tá para baixo. Fiz a perninha aqui, depois é só colocar a pasta americana em cima? Não. Eu geralmente blindo isso aqui também junto com o bolo, aí ele fica blindadinho, aí eu vou dando os formatos que eu preciso aqui no ganache, tá bom? E aí, beleza, eu fiz uma perninha, fiz outra perninha do meu animal. Ficou duro, Fabiano, não tem como mais eu modelar. Volta um pouquinho no micro-ondas ali, 10 segundinhos, que ele vai voltar, o marshmallow vai ficar molinho de novo e você consegue trabalhar com ele. Isso tudo aqui eu estou mostrando porque a gente vai usar nas próximas aulas que a gente, nos outros módulos, nos bolos que a gente vai fazer. Vai ter algum bolo que a gente vai usar esse isopor comestível, você vai aprender como trabalha com ele. Aí, tipo, você vai aprender não, você já vai saber como que é feito ele e como que você vai usar. Aqui é só uma dica meio superficial para você saber as matérias-primas que você vai usar no teu bolo, tá bom? Fabiano, mas o meu cliente não precisa do bolo todo comestível, pode ser isopor, pode ser uma parte cenográfica e outra parte comestível. Eu posso usar o próprio isopor, galera, para fazer essa parte que eu fiz aqui essa parte de isopor comestível, eu posso esculpir isso aqui também no isopor. É só eu pegar um estilete e uma lixinha, eu vou recortar isso aqui do tamanho que eu preciso e ir modelando, tá bom? Muita gente pede parte cenográfica nos bolos esculpidos, tá? Em bolo esculpido, bolo de andar, bolo de pasta americana. Como eu falei ali, tem muita gente que gosta de ter uma parte cenográfica. Aí a gente usa o isopor também. Essa dica aqui é só para quando é o bolo todo comestível. E tem esses pezinhos aqui também que é vendido na internet ou casa de festa para você alongar o tamanho do teu bolo. Como assim? Se eu preciso de um bolo de 20 centímetros, só que o meu cliente só precisa de 2,5 kg de bolo, 3 kg. Aí eu pego esses disquinhos aqui e complemento o tamanho dele e coloco o bolo em cima, tá? Eu vedo esse bolo aqui, eu vedo esse isopor aqui, dou uma blindada nele antes de pôr o bolo e coloco o meu bolo em cima e complemento o tamanho da altura com o isopor comestível, isopor de verdade mesmo, tá? Mas isso tudo é combinado com o teu cliente, tá bom? E essas bolas que tá em cima da tua mesa, Fabiano? A gente tem um módulo no manual do bolo esculpido que é só de bolo esférico. Então a gente vai precisar dessas bolas de isopor, por quê? Porque a gente vai montar o nosso bolo dentro da bola de isopor, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai passar um filme plástico aqui e vai montar o nosso bolo aqui dentro, com a blindagem, tudo, blindagem, recheio, já vai ser tudo aqui dentro do bolo. O bolo já vai sair praticamente blindado. E aí a gente vai definir o peso do nosso bolo de acordo com a esfera que a gente vai comprar, tá bom? Essas esferas aqui a gente encontra em papelaria. Se na papelaria da tua cidade não tiver essas bolas, você encontra na internet. E daí a gente vai definir o peso de acordo com o tamanho da bola. Uma bola desse tamanho aqui, que é de 25 centímetros, ela vai pesar em torno, cada parte da bola vai pesar em torno de 3 quilos. Então um bolo desse aqui daria 6 quilos, tá? Sem a cobertura, sem a pasta americana no caso. Esse pequenininho aqui que é de 150 milímetros vai pesar em torno de 1,5 kg cada parte da bola, as duas juntas 3 quilos,
tá bom? Só para você ter uma base, ter uma ancoragem assim de quanto que vai pesar. Mas isso eu vou te explicando melhor durante o nosso treinamento aqui. Quando chegar no bolo esférico, eu já esmiuço mais esses detalhes. Tá legal? Pessoal, então essa aula serviu para você entender como se comporta cada tipo desses utensílios aqui, desses objetos. Isso aqui vai aparecer muito durante a tua jornada no Manual do Bolo Esculpido e no teu dia a dia a partir de quando você começar a fazer bolo. Então você já tem uma base de tudo que pode ser usado no teu dia a dia e para que serve cada um desses utensílios e desses objetos, tá bom? Então até a próxima aula.